Desde os primeiros registros das Escrituras, algumas narrativas se destacam não pela quantidade de detalhes oferecidos, mas pelo peso espiritual que carregam. Entre essas narrativas está a menção breve, porém profundamente significativa, sobre a disputa envolvendo o corpo de Moisés. Esse registro não aparece de forma extensa, nem é acompanhado de explicações minuciosas, mas sua presença na palavra revela que há verdades importantes a serem compreendidas com maturidade espiritual. Essa reflexão se torna ainda mais relevante quando entendemos quem foi Moisés, qual foi sua missão e como sua história se encerrou sob a direção direta de Deus. Não se trata de curiosidade teológica, nem de especulação espiritual. Trata-se de compreender como Deus lida com autoridade, justiça, encerramentos e com a tentativa constante do acusador de distorcer aquilo que o Senhor já determinou. A Escritura apresenta Moisés como um homem chamado por Deus, separado desde cedo para conduzir um povo inteiro em meio a desafios extremos. Sua trajetória foi marcada por obediência, intimidade com o Senhor e responsabilidade espiritual profunda. Ao mesmo tempo, a Bíblia não esconde suas falhas, mostrando que até os maiores servos de Deus estão sujeitos à disciplina quando ultrapassam limites estabelecidos pelo próprio Senhor. A morte de Moisés não aconteceu de forma comum. O texto bíblico afirma que foi o próprio Deus quem cuidou de seu sepultamento em um lugar desconhecido. Esse detalhe, longe de ser apenas histórico, revela uma intenção espiritual clara. Deus encerrou aquela história com cuidado, proteção e soberania, impedindo que a memória de Moisés fosse usada de maneira inadequada pelo povo ou por forças espirituais contrárias. É nesse contexto que surge a menção, feita na carta de Judas, quando se fala de uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. A Bíblia não oferece detalhes desnecessários, mas o que é dito é suficiente para revelar princípios profundos sobre autoridade espiritual, acusação e limites. Satanás aparece mais uma vez como aquele que tenta questionar decisões divinas e reabrir aquilo que Deus já encerrou. Essa mensagem é extremamente atual. Ela toca diretamente em questões internas que muitos enfrentam, como culpa, acusações persistentes, dificuldade de encerrar ciclos e medo de não ser aceito por Deus após falhas. Ao compreender por que Satanás quis o corpo de Moisés, somos conduzidos a uma compreensão mais madura da justiça divina e do cuidado do Senhor com a história de seus servos. Ao longo desta reflexão, será possível perceber que Deus não apenas chama e conduz, mas também encerra histórias com propósito. Nada fica solto, nada fica exposto. Tudo está sob sua autoridade. Essa compreensão traz descanso, fortalece a fé e prepara o coração para caminhar com segurança espiritual. Se esse conteúdo é importante para você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e continue assistindo aos vídeos recomendados ao final, para permanecer crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Ao avançarmos nessa reflexão, é essencial compreender que a Bíblia nunca trata acontecimentos espirituais como curiosidades isoladas. Tudo está inserido dentro de uma lógica maior de revelação, caráter e propósito. A disputa envolvendo o corpo de Moisés não é um episódio desconectado, mas parte de um padrão consistente de como Deus lida com seus servos, com o pecado tratado e com a tentativa constante do acusador de reabrir aquilo que o Senhor já encerrou. Para entender isso com profundidade, precisamos olhar com atenção para a relação entre Moisés e Deus ao longo de toda a sua trajetória. Desde o chamado na sarça ardente, Moisés foi conduzido por um relacionamento direto, intenso e contínuo com o Senhor. Ele ouviu a voz de Deus, recebeu instruções específicas e caminhou sob responsabilidade espiritual elevada.
Essa proximidade não o tornou isento de erros, mas o colocou sob um nível maior de prestação de contas. A Escritura deixa claro que a falha de Moisés ao ferir a rocha não foi pequena. Não porque Deus seja rigoroso de forma desproporcional, mas porque aquele ato distorceu publicamente a imagem da obediência. Moisés, que deveria representar a fidelidade à palavra de Deus, agiu impulsivamente e tomou para si uma autoridade que não lhe havia sido concedida naquele momento. O resultado foi a disciplina. Ele não entrou na terra prometida. Esse ponto é crucial para desmontar interpretações equivocadas. A disciplina aplicada por Deus não foi vingança nem rejeição, foi correção. Moisés continuou sendo servo, continuou sendo amado e continuou sendo honrado por Deus. A consequência não apagou o relacionamento, apenas delimitou um limite claro. Quando Deus disciplina, Ele não abandona. Ele educa. É exatamente aqui que a atuação de Satanás costuma tentar se infiltrar. O acusador trabalha explorando consequências legítimas para tentar transformá-las em condenações eternas. Ele tenta convencer que porque houve disciplina, não há mais honra. Porque houve falha, não há mais valor. Porque houve limite, não há mais propósito. Essa lógica não vem de Deus. No caso de Moisés, a disciplina foi aplicada em vida e encerrada ali mesmo. Não havia pendências espirituais abertas, não havia dívida a ser cobrada após a morte. O Senhor já havia tratado o assunto de forma justa e definitiva. Isso significa que qualquer tentativa posterior de acusação não tinha base legal diante de Deus. A disputa mencionada na carta de Judas revela exatamente isso. Satanás tenta ir além do que lhe é permitido. Ele tenta tocar em algo que não está sob sua jurisdição. O corpo de Moisés não era propriedade do acusador, nem campo aberto para manipulação espiritual. Ele estava sob o cuidado direto do Senhor. A postura do arcanjo Miguel reforça esse entendimento. Em vez de discutir, argumentar ou reivindicar a autoridade própria, Miguel se limita a reconhecer que o juízo pertence ao Senhor. Essa atitude não revela fraqueza, mas submissão consciente à ordem divina. No mundo espiritual, a autoridade não se exerce por iniciativa própria, mas por alinhamento. Esse ensinamento é profundamente relevante para a vida cristã. Muitas pessoas acreditam que vencer batalhas espirituais significa confrontar diretamente o mal com palavras fortes ou atitudes impulsivas. A Escritura mostra o contrário. Vencer, muitas vezes, significa permanecer dentro dos limites estabelecidos por Deus e confiar que Ele mesmo executa o juízo. Outro aspecto que precisa ser considerado é o impacto que o corpo de Moisés poderia ter sobre o povo de Israel. A história daquele povo revela uma tendência constante a transformar símbolos em substitutos de fé. O episódio do bezerro de ouro não foi um evento isolado, mas um reflexo de uma dificuldade profunda em lidar com a ausência de referências visíveis. Se o local do sepultamento de Moisés fosse conhecido, havia grande risco de o corpo se tornar um ponto de peregrinação, veneração e, com o tempo, idolatria. Não porque Moisés fosse adorado conscientemente, mas porque o coração humano tende a se apegar ao que pode ver e tocar. Deus, conhecendo profundamente essa fragilidade, removeu qualquer possibilidade de desvio. Ao ocultar o corpo de Moisés, o Senhor protegeu a fé do povo e preservou a centralidade da adoração. Isso revela um Deus que não apenas corrige erros passados, mas antecipa problemas futuros. Ele age com visão completa do tempo, enquanto o ser humano enxerga apenas o momento. Esse cuidado divino também desmonta a tentativa de Satanás de usar o corpo como instrumento de confusão. Sem acesso, sem localização e sem possibilidade de exploração simbólica, o acusador foi frustrado. O plano de Deus permaneceu intacto. Esse segundo bloco nos aprofunda em uma verdade essencial. Quando Deus encerra um capítulo, ele está realmente encerrado.
Nem acusações espirituais, nem memórias distorcidas, nem vozes externas têm autoridade para reabrir aquilo que o Senhor já tratou. A história de Moisés nos ensina que disciplina não é o fim, e que o cuidado de Deus continua mesmo após o encerramento da missão. A partir desse entendimento, seguimos para os próximos blocos, onde essa verdade será ainda mais aprofundada, conectando a soberania divina, a limitação do acusador e a aplicação prática desses princípios à vida espiritual cotidiana. Ao avançar ainda mais nessa reflexão, é necessário ampliar a compreensão sobre como Deus trabalha com memória, legado e continuidade espiritual. A Bíblia não trata seus servos apenas como indivíduos isolados, mas como parte de uma história maior que atravessa gerações. Moisés não foi apenas um líder para seu tempo, ele foi um marco. Sua vida moldou a identidade espiritual de um povo inteiro. Por isso, o encerramento de sua missão precisava ser conduzido com extremo cuidado. Quando Deus decide ocultar o corpo de Moisés, ele não está apagando sua história, mas protegendo o significado correto dessa história. A memória de Moisés deveria conduzir o povo à obediência, à aliança e à fidelidade ao Senhor, não à dependência emocional de um símbolo físico. Esse princípio revela uma verdade profunda. Deus preserva o legado de seus servos sem permitir que eles ocupem um lugar que pertence somente a Ele. Satanás, por outro lado, trabalha exatamente no sentido oposto. Ele tenta cristalizar o passado de forma distorcida. Onde Deus quer aprendizado, ele tenta gerar culpa. Onde Deus quer memória saudável, ele tenta produzir prisão emocional. Onde Deus quer continuidade, ele tenta provocar estagnação. O corpo de Moisés poderia se tornar um ponto fixo que aprisionaria o povo ao passado, impedindo o avanço da fé. É importante lembrar que o povo de Israel estava em um momento de transição. Moisés havia cumprido sua missão e Josué assumiria a liderança. Toda transição espiritual carrega riscos. O apego excessivo ao líder anterior pode comprometer a obediência ao novo direcionamento de Deus. Se o corpo de Moisés estivesse acessível, ele poderia se tornar um obstáculo silencioso à nova etapa. Deus, conhecendo o coração humano, agiu com sabedoria preventiva. Ao retirar qualquer possibilidade de culto ao passado, ele abriu espaço para que o povo confiasse novamente em sua voz. A fé precisava se mover para frente. O Senhor não permitiria que a saudade se transformasse em idolatria, nem que a reverência se tornasse desvio. Nesse contexto, a tentativa de Satanás de reivindicar o corpo de Moisés ganha ainda mais clareza. Não se tratava apenas de acusação, mas de estratégia. Se conseguisse distorcer o encerramento daquela história, poderia enfraquecer a próxima fase do plano de Deus. No entanto, mais uma vez, ele foi impedido. A Bíblia mostra que Deus não permite que seus propósitos sejam comprometidos por interferências externas. Ele antecipa movimentos, fecha portas e estabelece limites claros. O ocultamento do corpo de Moisés não foi apenas um ato de cuidado com o passado, mas um investimento no futuro espiritual do povo. Esse ensinamento se aplica diretamente à vida espiritual contemporânea. Muitas pessoas permanecem presas a fases anteriores de sua caminhada, a experiências passadas ou até mesmo a líderes que já cumpriram seu papel. Quando isso acontece, a fé deixa de avançar. Deus honra o passado, mas ele sempre chama para o próximo passo. A história de Moisés nos ensina que é possível respeitar profundamente aquilo que Deus fez ontem, sem permitir que isso impeça aquilo que ele quer fazer hoje. Esse equilíbrio é sinal de maturidade espiritual. Ele protege o coração da idolatria e mantém a fé viva, dinâmica e obediente.
Outro aspecto importante desse bloco é a compreensão de que Satanás não age apenas por confronto direto, mas por influência sutil. Ele raramente se apresenta de forma explícita. Na maioria das vezes, ele trabalha alimentando sentimentos legítimos até que se tornem excessivos. A admiração se transforma em veneração. A saudade se transforma em dependência. A memória se transforma em prisão. Deus, ao impedir o acesso ao corpo de Moisés, cortou esse processo ainda na raiz. Ele não permitiu que algo saudável se tornasse nocivo. Isso revela um Deus que cuida da saúde espiritual do seu povo em níveis que muitas vezes não percebemos. Esse cuidado divino também reforça a ideia de que a verdadeira autoridade espiritual não está ligada a objetos, locais ou restos físicos, mas à presença viva de Deus. A fé bíblica nunca foi construída sobre relíquias, mas sobre relacionamento. Onde Deus está presente, não há necessidade de intermediários materiais. Ao concluir esse terceiro bloco, fica evidente que a disputa pelo corpo de Moisés envolve não apenas acusação ou honra, mas o controle da narrativa espiritual. Deus preservou essa narrativa. Satanás tentou distorcê-la e falhou. O povo seguiu adiante. O plano de Deus continuou. Esse entendimento fortalece a fé, liberta o coração do apego excessivo ao passado e prepara o terreno para avançarmos ainda mais profundamente nos próximos blocos, onde a soberania divina e a limitação do acusador serão aplicadas de forma ainda mais direta à vida espiritual pessoal. Ao aprofundarmos ainda mais essa reflexão, é necessário olhar para a maneira como a Bíblia trata o conceito de juízo, justiça e encerramento espiritual. Um dos grandes erros na leitura das Escrituras é imaginar que Deus age de forma impulsiva ou reativa. A revelação bíblica mostra exatamente o contrário. Deus age com antecedência, com pleno conhecimento das intenções humanas e espirituais e com absoluto controle sobre os desdobramentos da história. A disputa pelo corpo de Moisés revela esse princípio com clareza. Nada aconteceu porque Deus foi surpreendido. Nada precisou ser corrigido às pressas. O Senhor já havia determinado o fim da missão de Moisés, já havia aplicado a disciplina necessária e já havia encerrado aquele ciclo de forma completa. A morte de Moisés não foi um evento fora do controle, mas um ato que ocorreu conforme a palavra do Senhor. Quando a Bíblia afirma que Moisés morreu segundo a ordem de Deus, isso comunica algo profundo. Significa que até o encerramento de sua vida estava alinhado com o propósito divino. Não houve abandono nem descuido. Houve condução até o último momento. Esse detalhe desmonta qualquer tentativa de leitura trágica ou acusatória da história. Satanás, porém, trabalha tentando reinterpretar encerramentos. Onde Deus declara conclusão, o acusador tenta sugerir fracasso. Onde Deus estabelece limite, ele tenta insinuar rejeição. No caso de Moisés, a impossibilidade de entrar na terra prometida poderia ser explorada como sinal de derrota. No entanto, a própria Escritura se encarrega de mostrar que isso não corresponde à verdade. Moisés não entrou na terra, mas viu a terra. Não pisou nela, mas a contemplou, conforme a promessa de Deus. Isso revela que o Senhor honra seus servos mesmo quando estabelece limites. A disciplina não anula a dignidade. O erro não apaga o chamado. O juízo de Deus nunca é arbitrário, mas sempre pedagógico. Essa compreensão é essencial para lidar com a culpa de forma saudável. Muitos confundem correção com condenação. A Bíblia ensina que a correção vem do amor e tem como objetivo restaurar a ordem, não destruir a identidade. Satanás tenta distorcer isso, levando o indivíduo a viver permanentemente sob o peso do erro, mesmo após o tratamento divino.
A disputa mencionada por Judas deixa claro que o acusador tentou ultrapassar esse limite. Ele tentou transformar disciplina em acusação eterna, tentou transformar limite em rejeição definitiva, tentou transformar um encerramento honroso em um argumento de condenação. No entanto, ele encontrou resistência não em força, mas em autoridade. A atitude do arcanjo Miguel é novamente central aqui. Ele não assume o papel de juiz. Ele não entra em debate moral. Ele reconhece que o juízo pertence exclusivamente a Deus. Essa postura revela uma verdade que precisa ser resgatada na vida espiritual contemporânea. Não somos chamados a julgar histórias, mas a confiar na justiça do Senhor. Quando indivíduos tentam assumir o papel de juízes espirituais, acabam reproduzindo a lógica do acusador. A maturidade espiritual se manifesta quando aprendemos a deixar que Deus conduza tanto o início quanto o fim das histórias. Moisés não precisou se defender após a morte. Deus cuidou disso. Outro ponto importante desse bloco é a compreensão de que o corpo, na visão bíblica, não é descartável. Ele faz parte da história, do serviço e da obediência. No entanto, ele não é o centro da fé. O cuidado de Deus com o corpo de Moisés não foi para transformá-lo em objeto de veneração, mas para preservar o significado correto da vida que foi vivida. Esse equilíbrio é fundamental. A Bíblia honra a história dos servos de Deus sem permitir que isso se torne idolatria. Ela valoriza a memória sem permitir que ela substitua a presença viva do Senhor. Satanás tenta romper esse equilíbrio. Deus o preserva. Ao proteger o corpo de Moisés, o Senhor protegeu também a compreensão correta de justiça. Ele deixou claro que ninguém pode usar falhas tratadas como armas de acusação eterna. O que Deus perdoa, disciplina e encerra não pode ser reaberto por nenhuma outra autoridade. Esse princípio traz descanso espiritual. Ele ensina que nossa história está mais segura nas mãos de Deus do que em qualquer tentativa de autopreservação. Não precisamos controlar narrativas, defender reputações ou carregar pesos que o Senhor já removeu. Ao final deste quarto bloco, fica evidente que a soberania divina se manifesta não apenas no início das coisas, mas também no encerramento. Deus governa começos, meios e fins. Satanás tenta interferir, mas sempre encontra limites intransponíveis. A história de Moisés permanece como testemunho vivo dessa verdade. Com essa base ainda mais sólida, seguimos para o bloco final, onde toda essa compreensão será aplicada de forma direta à vida espiritual pessoal, conduzindo a um encerramento pastoral profundo, restaurador e transformador. Ao chegar ao encerramento dessa reflexão, é fundamental compreender que toda a narrativa sobre o corpo de Moisés não foi registrada para gerar curiosidade teológica, mas para produzir maturidade espiritual. A Bíblia não desperdiça palavras. Cada registro existe para formar o caráter, alinhar a fé e conduzir o coração humano a uma confiança mais profunda em Deus. Por isso, o desfecho dessa história precisa ser aplicado de forma prática, honesta e pastoral à vida de quem ouve. A história de Moisés mostra que uma vida inteira de fidelidade não é anulada por um erro tratado. Isso confronta diretamente uma mentalidade muito comum, tanto no ambiente religioso quanto fora dele, que associa valor pessoal à ausência total de falhas. A Escritura ensina algo muito mais profundo. Ela mostra que o valor de uma vida está na obediência contínua, no arrependimento sincero e na disposição de permanecer debaixo da autoridade de Deus, mesmo quando limites são impostos. Moisés não terminou sua jornada desacreditado, rejeitado ou esquecido. Pelo contrário, a própria Bíblia afirma que nunca mais se levantou em Israel um profeta como ele, com quem o Senhor falava face a face.
Essa declaração vem depois do registro de sua morte, o que reforça que sua honra permaneceu intacta. Satanás tentou usar o encerramento da história para gerar acusação, mas Deus usou o encerramento para confirmar dignidade. Essa verdade precisa ser internalizada. Muitas pessoas vivem espiritualmente cansadas porque carregam acusações que Deus nunca colocou sobre elas. Vivem tentando se justificar, se explicar ou se punir por erros que já foram tratados. A história do corpo de Moisés ensina que Deus não permite que aquilo que ele já encerrou seja usado como instrumento de opressão espiritual. Outro ponto essencial desse encerramento é a compreensão de que a autoridade de Deus não depende da aprovação humana nem da memória coletiva. Moisés não precisava de um túmulo conhecido para ser validado. Sua história estava guardada no próprio Deus. Isso liberta o coração da necessidade de reconhecimento externo. Quando a identidade está firmada no chamado divino, não é a opinião alheia que define valor. Essa verdade é profundamente restauradora. Ela ensina que não precisamos controlar como seremos lembrados. Não precisamos garantir nossa própria defesa. Não precisamos construir monumentos emocionais ou espirituais para assegurar que nossa história seja respeitada. Deus é perfeitamente capaz de cuidar disso. Ele cuidou da memória de Moisés. Ele cuida da história daqueles que caminham com ele. A tentativa de Satanás de se apropriar do corpo de Moisés também revela algo sobre sua atuação atual. Ele continua tentando agir nos mesmos campos. Ele tenta transformar memória em prisão, disciplina em condenação e encerramentos em fracasso. Ele tenta convencer que aquilo que não foi concluído da maneira esperada perdeu o valor. A Bíblia afirma exatamente o oposto. Deus trabalha com processos. Nem toda promessa se cumpre da forma que imaginamos, mas isso não significa que ela falhou. Moisés não entrou na terra prometida, mas cumpriu perfeitamente o papel que Deus lhe confiou. A fidelidade não é medida apenas pelo resultado final visível, mas pela obediência ao longo do caminho. Esse entendimento muda completamente a forma como lidamos com frustrações, limites e encerramentos inesperados. Ele nos ensina que o sucesso espiritual não está em alcançar todos os lugares que desejamos, mas em permanecer fiéis ao Deus que nos conduz. Moisés terminou sua jornada em paz, sob o cuidado direto do Senhor, e isso é mais valioso do que qualquer conquista territorial. Ao aplicar isso à vida cotidiana, somos convidados a rever nossa relação com o passado, não para negá-lo, mas para colocá-lo no lugar correto. O passado não deve governar o presente, ele deve instruir, não aprisionar. Deus honra histórias bem vividas, mas chama seus filhos a avançarem. O encerramento dessa narrativa também aponta para Cristo. Moisés representa a lei, e sua história aponta para algo maior do que ele mesmo. A transfiguração revela isso de forma clara. Moisés aparece ao lado de Jesus e depois desaparece, enquanto Cristo permanece. Isso ensina que toda a revelação anterior converge para o Filho. O foco final nunca foi Moisés, mas aquele que cumpriria plenamente a vontade de Deus. Esse detalhe sela definitivamente qualquer tentativa de idolatria. Moisés não ocupa o centro, ele aponta para o centro. A fé cristã amadurece quando compreende isso. Honra-se a história, respeita-se o legado, mas adora-se somente a Deus. Ao concluir esse estudo, fica claro que Satanás quis o corpo de Moisés porque tentou distorcer significado, gerar acusação e criar confusão espiritual. Mas também fica claro que ele falhou completamente. Deus protegeu a história, preservou a fé do povo e conduziu tudo conforme sua soberania. Essa mensagem convida o ouvinte a descansar. Descansar na justiça de Deus, descansar no cuidado divino,
descansar na certeza de que nenhuma acusação tem mais peso do que a palavra do Senhor. A história de Moisés termina em paz, não em conflito. Termina em cuidado, não em abandono. Que essa reflexão produza maturidade, segurança espiritual e confiança renovada. Que ela ajude a liberar culpas desnecessárias, a encerrar ciclos com saúde e a caminhar com firmeza no presente. E que cada ouvinte compreenda que, assim como Moisés, sua história está guardada nas mãos de Deus, acima de qualquer acusação, limite ou tentar concluir essa reflexão. Que esta palavra não fique apenas como informação, mas como transformação interior. Que cada ensinamento aqui apresentado produza descanso, maturidade espiritual e confiança renovada em Deus. Se essa mensagem falou ao seu coração, fortaleceu sua fé ou trouxe clareza sobre a justiça e o cuidado do Senhor, apoie esse trabalho espiritual. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos profundos, responsáveis e comprometidos com a verdade das Escrituras. Deixe o seu like como forma de apoio e escreva Amém nos comentários, declarando que essa palavra encontrou lugar no seu coração. Continue também assistindo aos próximos vídeos recomendados na tela final, para permanecer nesse caminho de crescimento espiritual e entendimento da palavra de Deus, ativa de distorção.